Hoje nós temos a última vigília a respeito das profecias. Cada entidade divina que influiu sobre a Terra coligou um profeta à sua doutrina, aos seus cultos. No Egito, no início, havia também profetisas, não só profetas, nas primeiras dinastias. Agora, nenhum profeta que se conheça reproduziu sinais e milagres como Moisés. Moisés foi o maior profeta que se conhece, porque Moisés era um enviado de Anuteia, o centro planetário ativo desde épocas muito remotas. Desde o início da Terra, Anuteia se manifestava. E Moisés foi um enviado de Anuteia. Anuteia é guardião de tudo aquilo que para nós é mistério. Não há mistério no planeta. Em Anuteia está tudo desvelado. E Moisés era um enviado de lá. O surgimento de Anuteia neste planeta foi impulsionado pelo planeta Saturno, que é infinitas vezes mais evoluído do que a Terra e um dos mais avançados do sistema solar. O trabalho de Anuteia, aqui sobre a Terra hoje, é levar o planeta a unir o temporal, o terrestre com o eterno, com o cosmos eterno. Moisés está nesse nível. Quanto a Elias, foi um profeta prodigioso, muito impulsionou o conhecimento. Elias, na sua época, mandou matar vários indivíduos por questões da época. Então Elias, que era um grande profeta, reencarnou como João Batista, que é para que ele pudesse ser degolado e assim equilibrar o karma, como Elias. Então, nesses dois seres, em Elias e João Batista, temos uma grande lição, uma grande demonstração da lei de causa e efeito, da lei do karma. Já com os 4 evangelistas, nós estamos diante de 4 seres que representam diferentes padrões humanos. E segundo observações espiritualistas, os 4 evangelistas, Marcos, Lucas, Mateus e João, representam, cada um deles, outras humanidades mais avançadas do que esta da Terra. E, portanto, puderam ser os evangelistas. E esses evangelistas representaram na Terra a pluralidade dos mundos habitados e representaram, segundo observações espiritualistas, comunidades estelares e se vê pela obra que deixaram. O que eles deixaram escrito, os evangelhos, ou aquilo que se publicou depois, está muito deturpado, foi muito incompreendido, mal traduzido, mas ainda dá sinais daquilo que eram as origens e as fontes de todo este ensinamento.
Um outro grande profeta que conhecemos foi Malaquias. Malaquias viveu do ano 1094 até 1248 aproximadamente. Esses dados nunca são exatos, mas para nós termos uma ideia. E as profecias de Malaquias só foram descobertas em 1590, quase 4 séculos depois que ele desencarnou. De forma que as profecias de Malaquias não tiveram o endosso dele, mas davam a relação de todos os papas que ia haver e de todos os antipapas. Os antipapas eram aqueles que se faziam papas e atribuíam a si mesmo a autoridade papal. Então tinha um papa na igreja e um antipapa. E Malaquias previu tudo isto. Nós temos um livro, Profecias aos que não temem dizer sim, que não trata da história, não profetiza a história, mas profetiza situações. Nós estudamos as profecias do ponto de vista deste livro para que nós possamos contribuir para que aconteça o melhor e contribuir para que não aconteça o pior. Então, nós estamos interessados nas profecias para ver se evitamos aquilo que é mais negativo e para ver se ajudamos aquilo que poderá ser positivo. Então, esse é o espírito do nosso trabalho. Foi profetizado pelo mestre tibetano que algumas nações teriam um grande papel neste mundo moderno. E nós podemos ver que essas nações não cumpriram as profecias, não cumpriram os seus papéis, fizeram até o contrário. E o fato de algo estar profetizado não quer dizer que vai acontecer. O que está profetizado pode acontecer, como pode não acontecer, a não ser em certos casos que são fatos coligados com certas estruturas cósmicas. Então, assim, não há humanidade que possa evitar que isto aconteça. Mas profecias podem também não acontecer, se não forem destas que dizem respeito e que incluem o cosmos. A Inglaterra, por exemplo, era profetizado que ela servisse o mundo e a humanidade. E ela sempre usufruiu e sempre furtou. A França estava profetizada que ela libertasse a luz e iluminasse o mundo. E o que a França fez foi difundir a escuridão. Os Estados Unidos, segundo as profecias, teriam que iluminar o caminho para a humanidade. E o que ele fez foi escurecer o caminho, desde que ele começou a influir. Neste país onde estamos encarnados, este país também é citado nas profecias do tibetano. E segundo as profecias, a este país, ao Brasil, cabe esconder a semente, isto é, preservar a semente, guardar a semente, para que ela seja manifestada e seja conhecida na época certa. E nós temos tido sinais de que as sementes que estão guardadas neste país, na Serra do Roncador,
e em outros pontos ocultos do Brasil, nós estamos tendo sinais de que esse conhecimento vai começar a surgir. E nós teríamos então que assumir uma certa responsabilidade, porque se nós estamos encarnados em uma nação que esconde as sementes, que esconde o conhecimento, nós fazemos parte deste grupo nacional, que deve, de alguma forma, manifestar isto, ou como conhecimento, ou como vida, ou como forma de viver. E é claro que a forma de viver aqui no Brasil não dá nem sinais destas coisas. Mas, como isto tudo não está no tempo e no espaço materiais, pelo fato deste país não ter ainda manifestado a semente da vida nova, não quer dizer que isso esteja muito distante, porque nós não estamos tratando de tempo material, não estamos tratando desse tempo do relógio, mas estamos tratando de um tempo real, numa outra dimensão. Muitos indivíduos existentes hoje, nascidos hoje, trazem em si uma energia capaz de desvelar novos rumos, de indicar novos rumos. E esses seres que estão hoje presentes na órbita da Terra, que têm a capacidade de desvelar esses novos rumos, esses novos caminhos, esses seres são fundamentais nesta transição planetária. Porque o planeta está em transição, mas esses seres já estão em sintonia com o planeta e pode estar se aproximando o momento de uma revelação ou de várias revelações. A materialização de uma nova vida sobre a Terra, isso está profetizado. Apesar da devassidão que é esta vida que a humanidade leva, sem exceção de nenhuma região do globo, aproxima-se o momento em que a materialização de uma nova vida deve se dar. E nesta nova vida vão se manifestar setores mais amplos do plano evolutivo e também setores mais profundos deste plano evolutivo. Tudo isso está profetizado. E vamos ver no que nós podemos colaborar para que isto venha a acontecer. A nova vida sobre a Terra está profetizada para que aconteça na superfície e em outros planos também. E um dos motivos pelos quais a vida nova ainda não se implantou e ainda não começou a ser implantada é porque os homens da superfície não sabem, até hoje, não aprenderam a viver sem conflitos. Até hoje eles não aprenderam a estar na superfície da Terra sem lutar, sem conflitarem entre eles, sem fazer predominar as suas idiosincrasias, que são tantas, sem trazerem à tona os seus caprichos e principalmente os seus desejos. Todos os desejos do homem da superfície são desejos irreais, são doenças. Buda já dizia isso antes de Cristo. E até hoje isso está aí. Até hoje o homem da superfície quer manifestar os seus desejos pessoais. Então veja em que ponto nós estamos ainda.
Agora, para que isto seja transcendido, para que isto termine e para que a gente entre realmente em uma nova fase, são necessárias algumas condições que dependem de nós. Depende de nós, seres desta superfície. A primeira condição é que a gente ame, sobretudo, a luz. Amar a luz significa realmente estar voltado para a luz e não voltado para as trevas, e não estar pactuando, andando de mãos dadas e de braços dados e em sociedade com a escuridão, com as trevas. Então, cada um de nós que deve se sentir responsável por si mesmo, a menos que não tenham ainda sentido esta responsabilidade, que estejam colocando a responsabilidade sobre outros. Porque há pessoas que dizem que são como são porque os outros as fizeram assim, como se os outros tivessem poder para fazer alguma coisa de essencial e de real em nós. Então vejam o nível e a situação da mentalidade desta superfície da Terra, desses seres da superfície da Terra, e que deviam já estar criando a nova vida. Então, nós que estamos predestinados a criar a nova vida, eu digo nós como mônadas, como almas. Então não devemos pensar, eu vou morrer daqui a 20 anos, daqui a 30 anos, ou eu vou morrer o ano que vem, então não tenho nada com isso. Mas nós não estamos falando desta coisa encarnada. Nós estamos falando do nosso lado eterno, da nossa mônada. Estamos falando da nossa essência, que está aguardando de uma resposta do nosso nível consciente. Este nível consciente nosso, essas personalidades, esses egos que levaram o mundo à situação onde está, nós todos somos responsáveis por isso. Todos nós somos responsáveis. Nós não temos que nos eximir desta responsabilidade, porque a humanidade é una. Então isso que está aí foi criado por nós também. Então, nós, como seres responsáveis, se é que conseguimos nos tornar responsáveis, nós teríamos que amar acima de tudo a luz e não colocar coisa alguma nas nossas prioridades, senão amar a luz, buscar a luz e termos a luz como nosso alimento principal. E a segunda coisa que teríamos que assumir, além de, acima de tudo, amar a luz, seria nós termos os olhos abertos e a vontade de reconhecer a nossa tarefa, porque tudo aquilo que fazemos, na realidade, não sei se é a nossa tarefa. Nós nunca nos interessamos por saber qual é a nossa tarefa. O homem da superfície se interessa por seguir a manada, por seguir os outros. Então todo mundo vai ser isto, todo mundo vai ser médico, todo mundo vai ser advogado, quer dizer, outros vão ser políticos, todo mundo vai. Sem se perguntar qual é a tarefa dele, o que é que ele veio fazer. Se ele tem que entrar nestas coisas, se ele tem que participar desta corrupção, se ele tem que participar de todo esse desajuste que levou o planeta a essas condições. Então nós teríamos que, além de amar a luz acima de tudo, amar a luz como prioridade e não colocar nada nem ninguém adiante desta luz, deste conhecimento, nós teríamos que realmente decidir abrir os nossos olhos até que a gente consiga reconhecer qual é a sua própria tarefa. E depois o outro ponto, que é muito fundamental, para que a gente seja realmente um construtor da nova vida,
é nós não fugirmos às tribulações. Porque apenas nós sabemos que alguma coisa dá trabalho, que alguma coisa exige que nós nos transformemos profundamente, apenas nós descobrimos que certas coisas estão mexendo com esta inércia implantada nos nossos corpos, nós fugimos disso, nós não queremos nem ouvir falar. Então nós já sabemos coisas muito elementares, sabemos de sempre isto. Que teríamos que ser vegetarianos, isso nós sabemos de sempre. Que enquanto esta humanidade não se tornar vegetariana, que não se pode esperar nada dela, além disto que ela faz. E quem é que está dando importância a isto? É uma minoria. Então, nós não teríamos que fugir às tribulações, nós não teríamos que querer escapar àquilo que nos traz incômodos. Nós sabemos que existe uma lei do silêncio. Sabemos que teríamos que guardar silêncio, mas isto nos incomoda, porque nós achamos que temos que falar alguma coisa. Falar o quê se você não sabe nada? Você não sabe de onde você veio, você não sabe para onde você vai, você não sabe qual é a sua tarefa aqui. Você quer falar o quê? Então, nós queremos fugir a essa responsabilidade de contrariar alguma coisa que está impregnado na nossa matéria mental principalmente, na nossa matéria emocional astral e na nossa matéria etérica física, evidentemente. E nós teríamos que estar diante daquilo que é para ser feito e que não tem nada a ver com as nossas tendências degeneradas. Não tem nada a ver com isto. Todas as nossas tendências são degeneradas na superfície da Terra. E nós teríamos que não fugir àquilo que nos leva a reconhecer isto e a fazer um pouco de esforço para uma transformação. E vocês notam que apenas uma circunstância vai levando uma pessoa a se transformar, ela grita, ela protesta. Ela tem argumentos que aqui nesta terra de gente ignorante chamam de argumentos inteligentes. Então, nós teríamos que ter muita paciência com nós mesmos para realmente estarmos nesta linha evolutiva. E teríamos que ter fé que isto vai ser possível. Ou em outros planos de vida, onde podemos também estar. Em outros planos de vida, nos quais muitas coisas da nova vida já estão acontecendo. E o quarto ponto que nós teríamos que assumir para sermos realmente um artífice dessa nova vida é nós estarmos alimentando, estarmos nutrindo as nossas ligações com o nosso interno, com o nosso fogo interior. Porque lá no fundo do nosso ser, lá na nossa essência, nós somos um fogo. Nós somos um fogo solar. Nós somos um fogo que corresponde àquilo que é o sol. Nós somos este fogo lá na nossa essência. E nós tínhamos que assumir, fazer estes contatos. Nós tínhamos que assumir, estar interessados por esses contatos. Todos os períodos de transição, e obviamente este período de transição em que a Terra está passando, a transição da Terra é de se transformar de um planeta material, de um planeta ignorante, para um planeta sagrado, para um planeta que corresponda àquilo que são os planos cósmicos de evolução. Então a Terra está nesta transição. E à medida que esta transição for ocorrendo, à medida que a Terra, como consciência planetária, for saindo desta ignorância,
A sua tendência é expelir tudo aquilo que ficou na ignorância, tudo aquilo que é ignorante. E esses períodos de transição, nós teríamos que reconhecer que são caracterizados pela instabilidade. Nós não podemos pretender que uma coisa fique estável, mesmo uma coisa positiva, enquanto o planeta está em transição. Nada pode ser estável. Se você chega num certo grau de autocontrole, autocontrole é a coisa mais elementar que existe, é você controlar os seus corpos. Porque outra coisa, além dos seus corpos, o que nós vamos poder controlar? Nada. Não podemos controlar a chuva, não podemos controlar a neve, não podemos controlar a terra, não podemos controlar nada, além dos nossos corpos. E enquanto não conseguimos controlar os nossos corpos, corpos são o mental, o astral emocional e o etérico físico. Enquanto não conseguimos fazer com que esses corpos correspondam à nossa consciência atual, nós vamos estar sempre instáveis. Porque isto corresponde também ao estado da Terra. E nós temos que aceitar que todo o nosso esforço, que toda a nossa intenção, que todo o nosso trabalho não vai se manter num nível de estabilidade. A uma certa altura nós vamos cair, a uma certa altura vamos diminuir o esforço, a uma certa altura vamos não conseguir sequer estar atentos àquilo que somos. Mas aí teríamos que usar o nosso livre-arbítrio e dizer não para isto. Eu estou dormindo quando devo estar acordado? Não. Você que tem que dizer não, não é o outro. Nós teríamos que estar no domínio desta instabilidade, desta oscilação, desta coisa na qual você não pode confiar. Imagina uma humanidade que vive assinando contratos. Quem é que assina contrato? É quem não pode confiar em alguém. Você não vai assinar contrato. E isto é o planeta dos contratos. Até contrato de paz eles fazem. Por isso que nunca tem paz. Porque a paz não se obtém com contratos. Então, isto é uma instabilidade oficializada, que para se manter num nível que não faça tudo desmoronar, precisa até contratos. Então, nós teríamos que estar diante desta instabilidade geral, que é um reflexo da transição da Terra, com uma atitude, com uma intenção, com uma decisão de não ser como a maioria. Porque a maioria nem sabe que está oscilando. Para a maioria isto é natural. Para a maioria é natural. Ri, dali a 5 minutos está chorando. Dali a 10 minutos está gritando. Depois volta a estar calmo. Isto para a maioria é normal. Veja o nível de loucura. Então, essa instabilidade, nós teríamos que ter a intenção de dominar. Porque se não houver sequer a intenção de dominar, não há começo para nada aqui, de nova vida. Esta vida vai ficando sempre um pouquinho disfarçada, um pouquinho invernizada, um pouquinho mais harmonizada, mas nada de novo. Porque a nova vida não é nada disto que existe aqui como vida, não é nada disto. Então não tenho que copiar daqui, não tenho que levar daqui. Isto é uma transição que vai transformar uma coisa escura para um planeta sagrado. E isto tem que levar um ser humano, que é isto que é, no qual não se pode confiar em nenhum ponto, para um ser espiritual, para um ser de consciência transcendente, não de consciência mental.
nem de consciência astral emocional e muito menos de consciência instintiva, etérica, física. Aqui se trata de um ser que tenha consciência transcendental, consciência que esteja além de todas estas coisas. Então você veja o que deveríamos estar trabalhando e o que deveríamos estar fazendo e produzindo, se vê o quanto esta ciência terrestre está perdida. Uma ciência perdida. No livro das profecias, este que estamos estudando, está escrito na página 26 que a ciência está perdida. Esta ciência está literalmente perdida, porque ela desconhece, nas suas pesquisas, nas suas buscas, ela desconhece os outros planos de vida, ela desconhece as outras civilizações que realmente podem ter este título. Esta ciência desconhece tudo isto e não faz pesquisa alguma nesse sentido. Esta ciência perdida fica pesquisando coisas materiais, fica pesquisando coisas concretas. Como se o mundo concreto tivesse alguma coisa de novo para nos ensinar. Como se tivesse ainda o que descobrir no mundo concreto. Então é uma ciência perdida. E nós temos que ter muito cuidado para não assumirmos coisas com a máscara de ciência espiritual e ficarmos aí buscando e fazendo pesquisa em coisas concretas, porque não é esse o caminho. Esta ciência perdeu completamente, segundo este livro, o fogo da devoção. Esta ciência desconhece que é com a energia da devoção, que é com a energia desta busca do que é superior, que é com isto que se descobre as coisas que possam ser úteis aqui para a evolução terrestre. Mas é só com a observação de outros universos, é só com a observação das outras civilizações, é só com a observação da vida em outros planetas, em outros mundos mais avançados do que aqui, a observação da consciência em outros sóis, nas estrelas. É só a partir daí que se vai conseguir colocar um pouco de ordem neste planeta, na sua superfície. Existem consciências neste mesmo planeta, não na superfície, e existem consciências no lado interno deste planeta que têm muitas chaves para nós da superfície. Tem muitas chaves. Estas chaves não são apresentadas bem claramente porque não há uma intenção nítida e irreversível da nossa parte de receber estas chaves. Mesmo quem pensa que tem intenção, não é seguro. Mesmo quem pensa que tem esta intenção, ainda está influenciado pela hereditariedade, por aquela gente de onde ele veio. Então, nós precisávamos ter uma visão de tudo isto, uma visão que realmente negue toda a nossa visão atual. Ou nós estamos dispostos e decididos a isto, ou continuamos nisto em que estamos. Confirmando as nossas coisas, exigindo aquilo que os nossos corpos pretendem, repetindo o que a humanidade sempre fez, sem resolver coisa alguma. Bem, segundo este livro, as terras e as águas já começaram a se mover, porque chegou num ponto que este planeta vai ter que se mexer. E isto já começou. O que nós precisamos estar atentos neste momento
é em não entrarmos neste bloco humano da superfície, não participar disto, quando as terras e as águas começarem a se mexer um pouco mais. Nós teremos que ver em tudo aquilo que for acontecer, nos movimentos da terra, nos movimentos das águas, no fogo que for queimar, nós temos que ver em tudo isto a luz. Nós temos que ver em tudo isto a vida que está produzindo uma mudança. Veja, se isto for compreendido e se isto for assumido, se isto for implantado realmente na nossa consciência, e se nós decidirmos por isto, nós estamos praticamente viáveis como seres a serviço diante do que está para acontecer e diante do que já está acontecendo, mas por enquanto longe de nós. Bem, nós teríamos que estar nesta vibração para que a energia cósmica pudesse terminar de produzir a nossa mudança. Porque nós não podemos fazer a mudança total. Nós não temos poder para isto, e nem conhecimento. Mas nós podemos dar início. Agora, a energia cósmica entra para fazer aquilo que nós não podemos, é quando nós tivermos chegado no limite das nossas possibilidades e ultrapassado um pouco esses limites. De forma que estou cansado, estou com sono, estou doente, estou enfermo, estou descontente. Isto tudo é para ser riscado. Isto tudo é para ser riscado. Em um grupo espiritual, isto não deveria ser alimentado. Nós não teríamos que pactuar com isto. E teríamos que encontrar a forma, teríamos que encontrar a energia para manter o grupo espiritual vivo, para manter o grupo espiritual em condições de estar recebendo este dinamismo cósmico que nós aqui nesta Terra não podemos obter. Então, tem coisas elementares nesta superfície da Terra, tem coisas elementares e que continuam a acontecer normalmente, naturalmente. Enfim, nós estamos dormindo, nós estamos todos adormecidos. Se formos considerar o que já devíamos estar vendo, e o que já devíamos estar assumindo, e o que já devíamos estar sendo. Bem, essas terras e estas águas já começaram a se mover e daqui a pouco vão se mover daqui a alguns metros. E nós vamos ter que estar preparados para isto. Nessa destruição que já começou e que vai continuar num nível universal, nessa destruição vai ficar evidente uma transparência, vai ficar evidente algo muito claro. E nós temos que ver nessa destruição, que para o resto da humanidade é uma coisa horrível, nós temos que ver nesta destruição a transparência. E temos que ver nessa destruição a oportunidade de todos esses nossos limites se desfazerem, porque nós somos muito limitados. Tem gente que ainda fica zangada. Tem gente que se deixa influenciar e fica dias aí inútil porque não gostou de uma coisa. Ou tem gente que fica aí dias, vidas, eufórico porque gostou de uma coisa. Veja em que ponto nós estamos. Então, nessa destruição, nós vamos ter os nossos limites desfeitos. Ao menos por alguns instantes, quando despertarmos ali. E se nós despertarmos para isto,
nunca mais vamos estar completamente dormindo. Nunca mais. Mesmo que pegarmos no sono em seguida, não vai ser como o sono de antes. Não vai ser como aquele dormir de antes. Aquele dormir inconsciente. Bem, isto que nós chamamos de irmandade cósmica, são esses irmãos nossos que já caminharam e que já transcenderam esses limites nos quais nós estamos. Esta irmandade cósmica está como que construindo um impulso cada vez maior para nós. Mas, a uma certa altura, nós teríamos que dar autorização para isto. Porque não pode impulsionar uma coisa que não quer ir. Então nós teríamos que dar uma autorização. Então por isto que é importante a gente ficar conscientizado do verdadeiro ponto em que está. Agora, quando isto estiver num ponto mais avançado, quando esta transição já estiver expelido o mais grosso, a uma certa altura, este planeta, esta órbita, vai estar num outro ponto, na superfície ou em outro plano. E aí, isto que nós chamamos de consciência regente, poderá até tomar uma forma. Poderá até tomar uma forma e vir terminar o seu trabalho dentro da forma. Vir terminar o seu trabalho aqui, no plano físico. Bem, aquilo que são os mundos vizinhos, aquilo que são as civilizações mais avançadas que estão em outros planos, em outras dimensões, estão nos acompanhando, estão nos observando e estão procurando perceber em que ponto nós estamos para ver que impulso dão, qual é a forma de nos ajudar e quando nos ajudar. Enfim, nós somos convidados, neste momento, a dizer sim para isto. Ou nós dizemos sim para isto, ou ficaremos na mesma, porque nessas coisas não há meio termo. Ou a gente é, ou não é. Quando Cristo encarnou, Ele disse que os tépidos, Ele cuspia da sua boca. Os tépidos são isso que nós somos. Gostamos, sim, estamos de acordo e tudo, mas não vivemos. Esses são os tépidos. Esses são aqueles que serão a cusparada. Bem, nós temos no final desse livro Profecias aos que não temem de ver sim, na página 83, um capítulo chamado Silêncio. E nós somos convidados a rever este capítulo, porque pelo nosso modo de ser, vê-se que a gente não leu isto direito. Então, se nós estamos realmente nos conscientizando de certas coisas, seria muito importante nós relermos este capítulo. Porque se não houver silêncio, nós não podemos nos consagrar. E sem a nossa consagração, sem a nossa entrega real e consagrada, não há possibilidade de se participar de nenhuma vida superior. O nosso momento é muito crítico, porque nós já estamos no momento de entender estas coisas e, compreendendo estas coisas, estamos nos tornando um pouco mais responsáveis do que éramos quando não tínhamos entendido. Quando você entende uma coisa, você ficou mais responsável do que era. E quando o silêncio se afasta, diz aqui, é preciso em silêncio aguardar o seu retorno. Agora, esse retorno, o que será e quando será? E aonde se dará?
em algum abismo do cosmos ou em alguma estrela. Enfim, nós teríamos que retomar este livro e, eventualmente, começar a percebê-lo com o coração e não com a mente, porque a mente não entende este livro. Se você colocar só a mente, você não vai entender nada. Então, aqui precisa colocar o coração. E quando a gente coloca o coração em uma coisa, o coração está colocado ali, o coração absorve algo. E aquilo encontra a essência do nosso coração. E em seguida, aquilo vai frutificar dentro de nós. Esse livro tem a possibilidade de tocar o nosso coração. Então não é um livro de leitura intelectual, mental. É um livro de toques. E nós vamos encontrar dentro dele vários toques. Pode ser que você leia 10 páginas sem entender nada. De repente você tem um toque. Aí você precisa acolher aquele toque, porque é aquele toque que vai te trabalhar. É um outro tipo de leitura. É um outro tipo de trabalho. E que pode nos ensinar muitas coisas. Pode nos ajudar a não continuarmos ser como somos. Porque como somos, por melhor que a gente seja, não serve mais. Então quem está contente da forma que é, não precisa nem pegar este livro. Este livro é para aqueles que têm plena consciência de que não são aquilo que são no seu interior. E aí então vão fazer um trabalho de reconhecimento.